Olá, boa noite. Inicia agora o Ecologia e Meio Ambiente. Este programa é uma produção do Fórum Local da Agenda 21 Passo Fundo, em parceria com a Câmara de Vereadores e TV Câmara. E o objetivo é disseminar a educação ambiental nos veículos de comunicação. Você pode fazer parte dessa corrente, mande sugestões aqui para o programa. O e-mail é agenda21passofundo@gmail.com e o telefone é o 3601 1150. Basta compensar o que destruímos na Terra ou o pensamento humano precisa urgente de uma reciclagem para entender que não é o homem mais importante do que os outros seres que vivem aqui na Terra? Esta é uma das reflexões do professor, escritor e ativista dos direitos humanos, Ney Alberto Piss, o nosso entrevistado de hoje. Boa noite, bem-vindo. Boa noite, obrigado pela oportunidade. Eu quero começar ouvindo a sua visão sobre o comportamento do homem na atualidade em relação ao meio ambiente. Você já enunciaste há pouco a importância do tema. É relevante que a gente consiga pensar sobre duas óticas, a questão estrutural e, no segundo bloco, a questão mais pedagógica, ambiental de sala de aula. Agradeço pela oportunidade e queria começar dizendo que realmente nós construímos historicamente um conceito, uma ideia de que o ser humano é superior aos demais seres vivos, em teorias que vão desde a Bíblia, que diz que a gente é o rei da criação. Talvez tenhamos entendido mal o que Deus quis com isso, né? Se o rei é para cuidar ou é para dominar. E também a outra teoria da interdependência, de que a gente deveria se relacionar de forma interdependente, ou seja, os seres vivos todos dependem uns dos outros para a sua sobrevivência. São as teorias que podemos aqui destacar, que concebem o ser humano superior, né, ou como a gente se concebe, o que nos coloca numa condição de estupidez, porque estupidez é a violência com que a gente usa sobre a natureza. E como professor de duas áreas importantes, filosofia e ensino religioso, queria destacar o ensino religioso na perspectiva da espiritualidade. Espiritualidade entendida como o conceito de cuidado, que vem lá de Leonardo Boff e de outros autores, que coloca a importância da gente cuidar de si, cuidar dos outros, cuidar da natureza. Isso eu tenho fé, cuidar do transcendente, cuidar do Deus que eu acredito. Então eu penso que a civilização ocidental, que tem como modelo o jeito americano de consumir, de tratar a natureza, nos está levando ao colapso. Há estudos que demonstram que o ano 2030 seria digamos, o ano em que a gente começa a consumir 2 planetas, quando a gente só tem um. Então, desde 1970, a gente está tirando mais da natureza do que ela pode nos suprir. Então, acho que essa é uma questão importante. Será que somos superiores? Né? Ou qual é a relação, qual é a missão do ser humano no planeta? Essa visão antropocêntrica, dizendo que o homem é o centro de tudo, separando a natureza, o homem, o ser humano e os demais seres, ou justamente pensando como os orientais nos ensinam, um pouco melhor, colocando as duas civilizações, de que a gente precisaria talvez trabalhar o conceito de interdependência, ou seja, todo mundo depende de todo mundo. E esse seria assim o comportamento ideal atualmente em relação não só ao meio ambiente, né, mas às pessoas como humanas. Se tu olhares a China e a Índia, por exemplo, que são de vertente matriz oriental, nós temos 2,7 bilhões de pessoas. E como é que eles conseguem gerir os recursos naturais e a grande população? Justamente porque eles também têm uma compreensão diferente na relação com a natureza, que não é tão predatória como a nossa na civilização ocidental. No Ocidente, nós desenvolvemos pela filosofia, pela história, pela evolução, justamente a ideia de que a gente é
superior, que a gente pode dominar, que a gente deve dominar, que a gente deve produzir, né? E os custos de toda essa ideia estão aí, ou seja, o planeta está colapsando. Nós não temos números nada animadores, assim, essa visão de crescimento, sim, mas com desenvolvimento sustentável, que é o que a gente deveria pensar. Então, sabe-se que esse colapso ecológico que está por vir poderá colocar em risco a própria vida sobre a Terra, né? Então, por exemplo, nós temos leis, por exemplo, importantes. Nós temos há 9 anos uma lei de resíduos sólidos no nosso Brasil. Tem alguns dados que me preparei para expor algumas questões. Por exemplo, 51% do que jogamos fora é orgânico. O Brasil, nesses 9 anos, que tem essa lei do resíduo, do destino correto dos resíduos sólidos, aumentou em 26% a quantidade de lixo. A reciclagem é muito baixa. 3%. 3%. Os lixões continuam existindo em nosso país, ou seja, são em torno de 3 mil lixões no nosso país ainda. Tem algo errado, né? Tem algo errado com a gente, pessoa, ser humano, todos nós que somos, e tem também algo errado com os responsáveis políticos, sobre os governos, sobre as instituições, que deveriam também tomar medidas, né, para a gente mudar essa situação. E a questão ecológica vem de tempo, né? Em 1972 nós tivemos uma importante discussão em Estocolmo, né? Em 1992 nós tivemos a Rio 92, né? No Rio de Janeiro, 97 Kyoto do Japão, 2010 em Copenhague, 2010 também a Cúpula dos Povos, ou seja, é um movimento justamente que demarca 1970, foi quando justamente o planeta começou, ou a gente começou a tirar mais do que o planeta pode nos suprir. Então, esses documentos, esses grandes encontros, eles tinham por objetivo firmar compromissos reais dos governos, das instituições, para que a gente pudesse mudar o percurso. Mas percebe-se que parece que não temos muita efetividade, ou seja, ainda estamos muito longe. As teorias econômicas, ainda elas satisfazem muito o mercado, o capitalismo de forma geral, que precisa e quer se expandir, e as necessidades individuais, ou seja, cada um de nós não quer abrir mão de consumir. Então, cria-se todo dia novas necessidades para o ser humano justamente consumir, o que está acarretando um desequilíbrio na natureza como um todo. Eu já li, não busquei a fonte, de que nos últimos 40, 50 anos, que coincide com 1970, a gente estaria tirando muito mais do que, digamos assim, no restante do período que a gente existe como humanidade, o que coincide justamente com a modernização da agricultura e outros processos que foram imprescindíveis, importantes, para que a gente agisse de uma maneira mais ofensiva com a natureza e com os recursos naturais que temos a nosso dispor. Se os governos, a gente não nota ainda, né, essa preocupação com o meio ambiente, com as pessoas como um todo, você acha que tem um movimento da comunidade, das pessoas, começando um movimento assim de se preocuparem mais com esse tema, com essa questão? Eu acho que nós vivemos um momento ímpar no Brasil, sobretudo. Porque quando a gente levanta temáticas ambientais, elas são partidarizadas. Então a gente vive um Brasil dividido entre ser a favor ou ser contra, de um ou de outro, o que nos impede de discutir verdadeiramente a questão ecológica. Por exemplo, quando a gente fala da questão amazônica, ou a questão Amazônia, é antiga, né? O desmatamento existe há muito tempo, mas dados comprovam que hoje ele está mais ofensivo. Eu sei que há uma ofensiva maior sobre essa questão. Mas quando você levanta essa discussão, até em sala de aula, ela logo vira partidarizada, como se a gente estivesse defendendo A, B ou C. Quando, na verdade, a questão ecológica não interessa a partido, não interessa ao governo A, B ou C, interessa a todos nós, seres humanos.
Então, a forma com que a gente trata a natureza, a Amazônia, né? Que a grande questão colocada é que a biodiversidade cultural, étnica, natural que lá existe, uma vez destruída, ela não será mais recomposta. Então, ela, como diz um pensador, um pensamento, que ela mais vale de pé do que deitada. Justamente pela riqueza que lá existe. Na medida em que você destrói a Amazônia, aqueles recursos naturais, aquela riqueza do entorno das pessoas, inclusive que lá moram, que são ribeirinhos, que são nativos e que lá tiram de forma sustentável essa sobrevivência, você, digamos assim, não tem mais como recompor aquele ambiente, né? Você perde-se. O mundo inteiro perde, né, muita diversidade, seja ela natural, seja ela cultural, na Amazônia no caso. Então a ONU também assim tem apontado assim ao longo dos últimos tempos, inclusive mudanças grandes na poluição de água e ar, né, que são novos estudos que apontam a essa dificuldade hoje, e na perda da biodiversidade, porque o padrão de consumo que nós imprimimos no Ocidente não sustenta, né? Ele não é possível, o nosso planeta não comporta tanta exploração. Como mudar? E o próprio homem também fica escravizado desse consumo, né? Já que tem que trabalhar freneticamente para conseguir conquistar todas essas necessidades. Um dos materiais que eu trabalho em sala de aula, com os meus alunos, ou que eu aprendi também a conhecer, é justamente um vídeo chamado História das Coisas. Porque o modelo americano, para muitos de nós, é um modelo padrão, um modelo a ser seguido. Eu não vejo assim. Né? Não. Mas História das Coisas é um documentário e é um livro escrito por uma cientista americana que justamente critica o modo de ser, ou de consumir americano. Se nós, no mundo todo, consumíssemos no padrão americano, nós precisaríamos, não sei o número, uns falam em 4, 5 ou 7 planetas. Então, ou seja, não é um padrão compatível com a pegada ecológica, ou seja, com aquilo que a gente tira e aquilo que a natureza é capaz de nos oferecer. Então, eu vejo que nós temos uma visão de crescimento linear, sempre olhando para frente, nunca para os lados nem para trás, porque se a gente olhasse para o lado para trás, a gente veria a destruição, veria o lixo. Há um documentário de 3 minutos chamado O Homem, que justamente coloca até que ponto, né, o homem moderno, atual, não percebe sua estupidez. A historinha conta que o homem vai degradando, vai desmatando, destruindo o planeta, vai só evoluindo. E no final, ele contempla a sua proeza, que é tudo destruição. O que lhe sobra é ver montanhas de lixo, mas ele não perde a majestade. Ele ainda sobe naquela montanha de lixo, senta sob aquela proeza sua que é a destruição, ainda acha uma cadeirinha de rei, acende um cigarro e contempla a sua destruição. Ou seja, o que homem é este? Somos nós. Eu me pergunto sempre assim, em que ponto da história humana ele se desconectou da natureza, o homem se desconectou de ser um ser da natureza, de olhar os animais e o planeta como um todo. A descoberta da agricultura tem 10 mil anos, recente. Até então nós éramos nômades. A mulher, como sempre, é a grande protagonista dessa parte da história. Ela descobre justamente que ela, podendo semear, ela podia colher. E aí o homem passa a ser sedentário, ele tem uma vida diferente e desenvolve-se a agricultura.
o que não é necessariamente, digamos assim, o princípio da exploração predatória. É um início que o homem se relaciona de forma diferente, né? Manipulando a terra, porque até então ele caçava, ele usufruía do que a terra naturalmente lhe oferecia. Mas eu penso que ao que eu lia, que eu percebo, justamente em 1970, quando a gente tem digamos assim, uma introdução maior da tecnologia na produção, né, agrícola, sobretudo, que a gente muda a nossa percepção. E vamos falar então sobre educação no próximo bloco. Vamos fazer agora um pequeno intervalo e voltamos em instantes com ecologia e meio ambiente. Fique com a gente. O que é importante para você é importante para a Câmara. A Câmara de Vereadores tem compromisso com a comunidade e transparência na gestão. Por isso, debater as necessidades da comunidade faz o trabalho do Legislativo ter muito mais resultados para você. Com participação, as mudanças acontecem e os investimentos geram mais desenvolvimento e garantem um futuro melhor para a nossa cidade. Câmara de Vereadores de Passo Fundo, a casa dos grandes debates. Voltamos com ecologia e meio ambiente. Hoje estamos conversando com o professor, escritor e ativista dos direitos humanos, Ney Alberto Pis, falando sobre ética e sobre a necessidade de mudar o pensamento humano para salvar o planeta. Você escreveu o livro Conviver, Educar e Participar nos Palcos da Vida. Eu gostaria de ouvir a sua visão, né, sobre a educação como uma forma de fazer com que o ser humano se reconecte com a natureza, por exemplo. Eu queria dizer, como já referi antes, que as minhas disciplinas são filosofia e ensino religioso. Eu trabalho no ensino fundamental, anos finais, 6º ao 9º ano. E muito do que eu falo aqui é, por óbvio, a gente leva para a sala de aula. Porque não há como dissociar, por exemplo, uma visão mais global, integral de espiritualidade com relação à natureza, ao meio ambiente, à terra, que é a nossa casa comum, ao planeta, que é a nossa terra comum, e a filosofia, que com esse olhar crítico, né, sobre a questão do consumismo, sobre o modo de viver, de encarar a natureza e encarar o homem a si mesmo. Eu gosto assim desta visão mais holística, que acho que é bem importante, que eu antes referia que ela tem muito da filosofia oriental. E eu queria retomar assim uma poesia de Cecília Meirelles, que diz o seguinte, naquela relação de que tudo tem a ver com tudo, né? No universo do sem fim equilibra-se um planeta. No planeta um jardim. No jardim um canteiro. No canteiro uma violeta. E sobre ela o dia inteiro, entre o planeta e o sem fim, asa de borboleta. Que lindo. Ou seja, tudo tem a ver com tudo na natureza. E a gente, no Ocidente, foi perdendo muito essa essência, como conversávamos antes. Eu penso que a escola, a educação, tem um papel fundamental, embora limitado, porque, como conversávamos antes, há questões estruturais, políticas, que não nos permitem tomar decisões mais efetivas com relação à proteção, defesa do meio ambiente, enfim, essa questão vital da vida. Eu percebo nas crianças, inclusive tem um menino de 7, outro de 14, você tem uma menina de 14 também, estava me contando? E outro de 12. 12. As nossas crianças já têm, desde a sua formação inicial, desde a escola, desde a família, mas sobretudo pela escola, uma consciência ambiental. A gente percebe que isso é muito presente, as escolas trabalham muitas atividades, já estão deixando de usar produtos, né, ou expondo tanto lixo também na própria escola,
já estão se engajando em campanhas de Tetra Pak e outras atividades. Inclusive em Passo Fundo tem um projeto em que 11 escolas participam, né, junto com a prefeitura e as 11 escolas de um projeto, com o projeto Transformação, né, para também dar destino aos, né, aos resíduos sólidos, né? Então, isso tudo existe e então mudança de comportamento já existe. Mas às vezes eu fico pensando, tenho um escrito sobre isso, se a gente não age muito mais por etiqueta do que por ética. Porque etiqueta é o seguinte, você já entendeu, a sociedade já entendeu, cada um de nós entendeu a importância de não jogar o lixo no chão. Porque isso é feio, isso não é politicamente correto, isso pode ser objeto de repreensão. Então você se molda a este jeito de observar a natureza, o destino do lixo corretamente. Mas viver ou pensar o ambiente, o meio ambiente, sob o ponto de vista de ética, é um compromisso maior. Como diz Leonardo Boff, é o cuidado que todos os seres que habitam neste planeta deveriam ter para que essa casa se mantenha saudável. E que vem do ethos, né? Ethos, ética, casa, né? Então veja, a gente às vezes só faz o cuidar do destino do lixo, mas não se pergunta, aliás, a gente destina corretamente, mas não se pergunta para onde vai esse lixo. A gente não consegue ir além. Talvez o papel do cidadão, atualmente, o papel da criança, o papel do pai, da mãe, de todos nós, seja justamente cobrarmos mais para que aquela ação que a gente já faz em casa, de separar o lixo, ela não chegue aos 3% só reciclada. Que a gente consiga literalmente promover política pública que consiga dar a destinação do lixo, que é uma das questões importantes, né, e que completa, como diz Rubem Alves, a nossa casa, o nosso planeta não tem janela. Tudo que a gente produz não tem como jogar fora. Ela fica dentro do próprio planeta. Os resíduos, né, o lixo que a gente produz. Então, eu penso importante porque a educação ambiental se faz pela pedagogia do amor. Porque a pedagogia do amor, ela dá uma exigência do futuro. Que futuro a gente quer? Para os nossos netos, para os nossos filhos, né? Ela exige o cuidado, como a gente falava antes, que a gente pode traduzir por espiritualidade, cuidado consigo mesmo, com os outros, com a natureza. E ela também tem essa questão de sensibilidade, porque nem tudo que está na natureza é objeto de manipulação. Uma árvore não é só uma árvore pela tábua que ela produz, pela madeira que ela produz, ela tem um fim em si, ela tem um valor em si. E também a gente foi perdendo a questão da admiração, né? Há um filme chamado, um desenho animado, Em Busca da Trúfula Perdida, Lorax, que nos coloca um pouco essa questão ambiental, talvez um filme bem recomendado para a gente entender que a gente está se desapegando da terra. Hoje a maioria das casas nossas na cidade já não tem mais pátio com grama. O pátio com jardim, o pátio com árvore, porque muitas pessoas estão entendendo que é sujeira. Sim. Elas não estão mais se vinculando com a terra, quando a terra justamente é a coisa mais sagrada, é o que nos permite a vida, é o que nos permite os alimentos. Então, veja, penso que a educação ambiental, a vivência, né, dessa interdependência que eu colocava antes, passa sim também pelas escolas valorizarem, incentivarem muito mais essa relação com os seres vivos, com a terra, o que já fazem muito, mas colocando, como eu disse antes, que isso tem um limite. Há uma questão estrutural que ao mesmo tempo precisa ser abordada, porque a gente teve essa menina lá aquela jovem, né, recentemente, que foi na ONU e fez aquele discurso e tal. O que é isso? É a nova geração cobrando mudanças efetivas, né? Porque percebe que ao mesmo tempo que já faz sua parte, o problema ambiental continua.
Então, assim, ao mesmo tempo que você deve continuar fortalecendo a educação ambiental nas escolas, promovendo a integração da escola com os atores, com as cooperativas de reciclagem, com pessoas que trabalham com economia solidária, né, e tal, que tu continuas fazendo isso, você também precisa despertar uma cidadania crítica para que esse cidadão do futuro cobre, digamos assim, responsabilidades, políticas públicas que de fato deem conta. Porque senão a gente não dá conta só pela educação. Porque os pais também precisam apoiar, né? Porque no momento que a criança aprende na escola que o lixo tem que ser separado, chega em casa e ele é misturado. Eu acho que a gente sempre tem que entender o papel da educação. Eu sou, assim, um admirador de Paulo Freire, e uma das coisas que ele diz é assim, que a educação sozinha não transforma o mundo, ela transforma as pessoas, e as pessoas, se elas quiserem, elas mudam o mundo. Ela tem um papel limitado, né? Sem a educação não haverá mudança. Agora, só a educação não muda também. Há contextos políticos, administrativos e de políticas públicas que nós deveríamos ser mais efetivos como sociedade para que realmente a gente tome, digamos assim, mudanças de comportamento e destinação, digamos assim, do que a gente produz. Porque a grande questão é, quem é que de nós abriria a mão de consumir? Como é que a gente consome menos? Porque esse que é o grande motor de tudo isso, né? Na crítica que essa cientista faz ao modelo americano, ela usa a ideia da obsolescência programada. Nos Estados Unidos, por exemplo, os eletrodomésticos têm um prazo de validade muito menor que o nosso e pré-determinado. Então é um ciclo, né, que se reproduz muito rapidamente. Mas será que é necessário tanta quinquilharia para a gente viver feliz? Aí eu queria resgatar uma visão indígena. A cosmovisão, a visão indígena entende o conceito de bem viver, que é viver com aquilo que a gente tem, né? De sustentar-se, de buscar a felicidade com aquilo que a natureza me torna disponível. Quando no mundo ocidental, que eu estava a criticar há pouco, e eu faço parte dele, justamente tem a ideia de viver melhor. E o viver melhor é viver com coisas, e cada vez mais coisas, e cada vez mais quinquilharias, cada vez mais necessidades. A gente vê que isso não está trazendo felicidade, né? Então nós vivemos, sobretudo, num século que nós temos a doença do século XXI é a depressão. Sim. E a depressão é também a ausência de felicidade, de elementos que nos trazem, digamos assim, a perspectiva de vida feliz. É a questão que está aberta. Você acredita, assim, em ações pequenas ações, muitas pequenas ações, são mais importantes do que, por exemplo, cobrar mundialmente ações para a melhoria dos índices de sustentabilidade, ou tudo junto? Tudo é importante, né? Eu tenho que me sentir um ser vivo no planeta, né? E que tenho responsabilidade ética de cuidado para com ele. Essa é a minha parte. Ou seja, nós precisamos nos sentir, cada um individualmente, os 7 bilhões ou 8 bilhões de pessoas que já somos, responsabilidade para com as coisas do planeta. Ao mesmo tempo que nós também precisamos pensar globalmente. Ações efetivas para que a gente saia de um ciclo econômico que se sustenta em cima de necessidades criadas, né, que se chama consumismo, e que está inviabilizando, por sua vez, a vida no planeta. Então é uma grande questão hoje. Como é que você reverte, se não reverter esse modelo? Porque se não revertermos esse modelo consumista, nem economia haverá. Você não gera economia se você não tem a produção, se você não tem os meios disponíveis.
E hoje também se discute muito, será que existe tanta demanda de produção de alimentos ou os alimentos são mal distribuídos? E há muito desperdício, né? Então, realmente, talvez a gente deveria virar o mundo de ponta cabeça para a gente perceber o quanto nós estamos nos destruindo e destruindo a natureza, o planeta, estamos destruindo a nós mesmos. E eu, enquanto preparava essa entrevista, ainda sem conhecê-lo, eu cheguei numa parte e pensei assim, eu vou perguntar a ele se ele acha que o que está faltando no mundo é amor. E agora eu vejo que eu vou perguntar para a pessoa certa para responder essa questão. Está faltando mais amor, assim, a pessoa amar-se, né? Eu acho que até você adiantou um pouco disso, amar o outro, que isso significa respeitar. Eu chamo isso de espiritualidade, né? Até porque como professor de ensino religioso, eu sempre distingo que há diferença entre fé, religião e espiritualidade. Fé e religião são coisas de cada um, individuais, escolhas, né? E desenvolvidas sob a perspectiva de cada um. Agora, a espiritualidade, ela é uma questão a ser desenvolvida coletivamente, ou, digamos, mais globalmente, que é justamente o cuidar de si, o cuidar dos outros, o cuidar da natureza e o cuidar, se você tem fé, no caso, com o teu transcendente, que é Deus. Eu penso que cada um de nós pode, na sua casa, na sua residência, eu não sou exemplo para ninguém, mas eu produzo uma horta lá em casa, eu como meu alimento natural, eu tenho 6.000 litros de água que eu reservo para também ajudar nessa... São, eu acho que atitudes de cada um de nós, porque se eu não faço, qual é a moral para cobrar dos outros, né? Então, eu também reciclo os meus sólidos, os meus orgânicos que eu consigo nesse ambiente. Eu saí há 30 anos da roça e a roça não saiu de mim. Que bom. Então, eu continuo com essa relação prazerosa, interessante e ética com a terra. E é com essa mensagem que a gente encerra o programa hoje. Obrigada pela sua presença. Obrigada também pela sua companhia. Até o próximo Ecologia e Meio Ambiente. Lembre-se, faça a sua parte para proteger a terra e fique em paz.